Gravando. Gente, novamente, obrigado, tá, por todo mundo que está aparecendo por aí. Para quem é novo aí, eu acho que o Henrique, com toda certeza, não participou do outro. Não sei quem mais participou ou não participou. Resumindo, tá? A proposta aí do REA é a Rede de Estudos Astrológicos. Eu estou procurando, né, tentando encontrar aí as pessoas que já estudam há algum tempinho astrologia, preferencialmente astrologia tradicional, que é a melhor astrologia, quer dizer, é a astrologia que eu estudo, né, brincadeiras à parte. E a gente está gravando aí esse encontro para jogar para o YouTube posteriormente, tá? Por necessidades de manter a gravação o mais limpa possível, e aí, como a Amanda sugeriu, eu vou mutar o microfone de todo mundo, tá? Quem quiser falar é só desmutar e comentar. A ideia é que seja realmente uma interação, uma conversa, não é uma aula propriamente dita, e ela funciona basicamente para a gente fazer um estudo um pouco mais monográfico aí de temas de astrologia, tá? A gente começou pelas casas astrológicas e vai continuar aí por um tempo, né? A gente tem bastante coisa para ver. E quem estiver vendo isso pelo YouTube, eventualmente, pode procurar o site Astrologia PV, pode procurar o Instagram Anarcopleiba, eu não tenho Instagram de astrologia ainda, pode procurar também o Orientação do Alto, que é da Amanda Pichonkowski, no Facebook, facebook.com/astrologiapv.com.br, Paulo Vasconcelos, e a gente tem aí diversos canais de comunicação para manter o pessoal informado. Normalmente, o mais comum é ir pela página do Facebook. Quem se cadastrar no fórum que eu estou mantendo para discussões e tudo mais, vai receber imediatamente os convites todos os dias, e a gente vai dando seguimento, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela com a apresentação do que a gente teve aí na semana passada e nessa semana. Deixa eu mandar para vocês. Já está dando para ver, né? Todo mundo está vendo aí. Deixa eu marcar o chat. Só para deixar do lado quando as pessoas eventualmente virem, tá? E estamos aí. Então, para começar, tá? Os primeiros 3, 4 slides a gente já viu na semana passada, como é rapidinho, é só uma retomada. Começando pelo óbvio. A astrologia está relacionada com a observação do céu, né? Ponto. Isso depende de 2 tipos de observação, né? Ou de uma observação que depende de 2 tipos de movimentos. Primeiro movimento, a posição dos planetas no céu. Então, se eu tenho, por exemplo, o Sol nascendo, eu falo que o Sol está no ascendente. Nenhuma grande novidade para o pessoal aí que está estudando. Quando o Sol está no meio do céu, ele está conjunto com o meio do céu, que é a cúspide da casa 10. Né? Esse movimento ele está relacionado com a rotação da Terra. Então, todos os dias, o Sol vai passar pelas 12 casas, a Lua vai passar pelas 12 casas e os outros planetas também vão passar pelas 12 casas a cada 24 horas. Tá? E também tem a movimentação dos planetas na eclíptica, que é a estradinha que o Sol caminha no transcurso do ano. Isso é o que a gente fala de Sol em Virgem, Sol em Libra, Mercúrio em Touro, Mercúrio em Câncer. É uma posição na estrada do céu, nos signos. O que a gente está estudando aqui hoje, tá? Que para a gente é o mais relevante para a discussão agora, diz respeito às casas astrológicas. O que a gente tem aí
das casas astrológicas. Primeiro, é uma divisão do céu em partes. Essa divisão é muito variável e a gente tem noções históricas e arqueológicas de que existiram divisões que a gente não conhece. A divisão mais tradicional, que é a que a gente tem hoje, que é a que a gente conheceu, é a divisão em 12 casas. Ela é oriunda dos gregos. Mas antes dos gregos, a gente tinha aí a divisão em 16 casas dos egípcios. Como funcionava? Não sei. Não chegou aos nossos dias e a gente trabalha aí com o que a gente tem, com as 12. Existe uma referência razoavelmente clara de que havia uma observação ainda mais simplista e mais simplória da época da pré-história, em que era avaliado, por exemplo, a posição em que uma determinada estrela ou planeta estava, sendo que o que era unicamente relevante era se essa estrela estava subindo no horizonte, se essa estrela estava descendo no horizonte, se ela estava no meio do céu propriamente dito, ou se ela não aparecia. Um dos estudos de astrologia tradicional, que é bem legal, inclusive, que é a astrologia mundana, ela procura avaliar os ditos grandes movimentos históricos, né? Então, se você quer ver, por exemplo, uma epidemia, se você quer ver uma eleição, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, você vai para astrologia mundana. E a forma mais crua dessa astrologia mundana é basicamente você dividir a esfera celeste em duas casas. Aqui está para cima do horizonte e aqui está para baixo do horizonte. Aqui está para baixo a gente não vê. É como se não existisse. Aqui está para cima é o que a gente vê. Então é ela que a gente vai avaliar, apresentando para os planetas uma apresentando para os planetas uma função específica. Olha, gente, eu já adianto que muito provavelmente daqui a 15 dias, quando a gente tiver o próximo REA, eu vou fazer a transmissão, né, a gravação do escritório. Então, esse problema de barulho vai melhorar bastante, tá? E aí, a título de, voltando, né, a título de curiosidade, na astrologia mundana, por exemplo, Saturno representa o rei, Júpiter representa o vizir, o vice-rei, que pode ser considerado aqueles que querem tomar o poder, que estão próximos ao rei ou que detêm um poder secundário. Vênus representa a princesa, Marte representa Nergal, o demônio da destruição, e basicamente era isso que você avaliava. Então, por exemplo, tá? Eu quero saber como está a situação no país. Aí você vai, olha para o céu e vê. Saturno está no céu noturno. O que significa Saturno estar no céu noturno? O rei está em evidência. Ele está trabalhando, ele está funcionando bem, ele está sendo visto. O vizir também está no céu noturno. O que isso significa? Isso significa que o vizir está aparecendo junto com o rei, está trabalhando em conjunto com o rei. Se o vizir estivesse fora, o rei ia estar aparecendo, mas o vizir estaria fazendo alguma coisa escondida. Pode ser um sinal de que o vizir está tramando algo. E se a gente tivesse numa situação invertida, com o vizir, Júpiter, no céu, e Saturno não aparecendo? Opa, aí é um problema, porque o vice-rei realmente está aparecendo, está trabalhando, e o rei não. Com enorme frequência, isso é considerado uma forma de tramóia do vizir contra o rei. A título de exemplo, tá, gente? É bem legalzinho, é muito simples, é muito rápido. Isso foi bem interessante de avaliar, notoriamente no impeachment da Dilma e nas eleições, tá? É a típica época em que é muito legal de estudar isso, de avaliar isso. À medida em que a astrologia foi evoluindo, começaram a dividir em mais fatias o céu. Essas fatias são as casas, tá? E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, para ser mais preciso, sobre os
tipos de divisões das casas. Então, a gente começa aí, por exemplo, com os sistemas naturais ou simbólicos. Eles consideram parcialmente os eixos principais. O sistema de casas iguais e o sistema de signos inteiros. Rapidinho, gente. Mozi, já tira e não deixa subir. Tá? Temos um gato subindo aqui na mesa e ele causa muitos problemas nas gravações. Sistemas de quadrantes, que consideram os eixos do ascendente do meio do céu. Sistema eclíptico, que divide os quadrantes da eclíptica. Sistemas espaciais, que divide ou o círculo horizontal ou o círculo vertical. Vai ficar mais claro mais na frente quando a gente mostrar. E projeta na eclíptica. Sistema temporal. Os sistemas temporais dividem o semiarco, né, com base no tempo. São sistemas que avaliam a divisão da eclíptica com base no tempo em que o ascendente demora para se movimentar. O mais clássico de todos, que é o que a gente mais conhece, é o Plácidus, mas também tem o Koch e o Alcabitius. E por fim tem o topocêntrico, que eu acabei não fazendo o levantamento hoje, provavelmente vou deixar para daqui a 15 dias, tá? Para daqui a 2 sábados. E falar aí um pouquinho agora das divisões. Eu tomei o cuidado para tentar mostrar as diferenças de como fica um ou outro, de pegar algum mapa natal de exemplo, né? E como eu queria que esse curso durasse muito tempo, eu peguei o da Rainha Elizabeth, porque ela não vai morrer. Né? Como ela vai viver para sempre, a gente vai poder usar isso eternamente, o tempo todo. Reptiliano. Né? Sistemas naturais. Sistema de casas iguais. É o mais simples de todos. De todos, de todos, de todos. Marca o ascendente. Todas as casas têm 30 graus. Você vai bater 30 graus em cada espaço no céu e vai jogar aquilo na eclíptica. Mais simples de todos. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui e mostrar o exemplo com uma certa tranquilidade. Por exemplo, temos aqui, está todo mundo vendo? Né? Marcou o ascendente, a casa 1, que é essa partezinha aqui, a primeira casa tem 30 graus, a segunda casa tem 30 graus, a terceira casa tem 30 graus, a quarta casa tem 30 graus e todas as casas têm 30 graus. Tá? Vamos ver se ele fica um pouco maior. Não muito. Então, tá aqui, né? A título de exemplo. Vantagens, né? Propriamente dito. Ele é simples. Não tem muito erro. E você usa a diferença. Você tem, ao mesmo tempo, as casas e você tem também os signos esparramados entre as casas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente jogar aqui o sistema de signos inteiros, que é um dos sistemas mais utilizados, tá? Diga-se de passagem, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no YouTube, a gente jogou no Facebook o link, jogou nos grupos e tudo mais. O Davi, que eu nem sei se ele conseguiu aparecer hoje aqui, acho que não. Não. Davi não apareceu. Ele deu uma aula muito legal sobre o sistema de divisão em signos inteiros. E aí, para mostrar como fica diferente
a atribuição dos signos inteiros. Como é que funciona? Você define o ascendente, cada casa tem 30 graus. Também, o tamanho das casas não muda, mas cada casa é considerada como integralmente do signo que está na cúspide. Por exemplo, aqui. Então, vamos tentar mostrar uma do lado da outra. Esse aqui é o mapa da Rainha Elizabeth, com base no sistema de signos inteiros. Então, o ascendente está no grau 21 de Capricórnio, considera-se o ascendente no grau 21 de Capricórnio, normal, sem nenhuma grande dificuldade, mas a cúspide da casa 1, até o final da casa 1, é considerada inteira no signo de Capricórnio. A cúspide da casa 2, ou melhor, a casa 2 inteira é considerada no signo de Aquário. A casa 3, ela está inteira no signo de Peixes. Então, por exemplo, no primeiro caso das casas iguais, a gente tem Marte na casa 1 em Aquário. Aqui a gente tem Marte na casa 2 em Aquário. Teve mudança, né? Mudou o sistema de distribuição. Esses são os sistemas ditos naturais, né? No sistema de casas de signos inteiros, o que eu acho que é interessante aí para avaliar, ele é um dos sistemas mais utilizados no transcurso da astrologia tradicional mesmo, né? A grande maior parte dos astrólogos antigos usava esse sistema, e muitos modernos que estudam astrologia antiga seguem a mesma teoria, né? Usam o mesmo sistema de signos inteiros. O Davi fez uma defesa e uma explicação maravilhosa a respeito, né? O objetivo aqui não é falar qual é o melhor, qual é o pior, qual que é o certo de se usar, mas tentar entender um pouquinho a lógica. Eu acredito, dado inclusive o que o Davi mencionou, o que a Débora Holding fala e o que a Clélia Romano falam, que as pessoas tendem a usar o sistema de signos inteiros para avaliar as casas, mas na hora de avaliar a força dos planetas, se eles estão angulares, se eles estão cadentes, eles procuram fazer uma avaliação complementar. Se eu tivesse que dar uma opinião, assim, tirada da bunda, literalmente, sem nenhuma grande preocupação, eu diria que é utilizado o sistema de signos inteiros porque ele é o sistema mais fácil de ser usado, tá? Eu sei que as pessoas criticam essa crítica com bastante razão, porque não é porque ele é o mais fácil de ser usado que ele necessariamente é ruim. E, na prática, a gente tem que manter em mente que, na época, em geral e na média, era o que as pessoas tinham para trabalhar. Não é fácil, na verdade é bem complexo, você fazer o cálculo da movimentação da esfera celeste no horizonte. Envolve alguns cálculos trigonométricos que, para a grande maior parte das pessoas, está fora de alcance, ainda atualmente, né? Então, não é nenhum absurdo assumir que as pessoas trabalhavam com esse critério de acochambração, mais ou menos. Olha, o que a gente tem para fazer é isso. O que dá para fazer é isso aí. Então, vamos fazer o que a gente consegue e, se necessário for, em situações específicas, vamos partir para situações mais complicadas. Gente, alguém quer comentar alguma coisa a respeito dos sistemas naturais?
Não? 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 Sem manifestações? Beleza. E aí a gente tem os sistemas de quadrantes, tá? Ainda guarda algumas semelhanças com sistemas naturais, mas eles tomam em consideração ambos os grandes círculos. Então, quando a gente falou aqui do sistema de casas iguais, define o ascendente. Quando a gente fala aqui do sistema de signos inteiros, define o ascendente. Definiu o ascendente, ou seja, definiu a horizontal, faz as divisões. Legal, é um sistema. No Porfírios, a gente encontra as casas angulares. Ou seja, você não acha o ascendente e divide tudo igual. Primeiro você acha o ascendente, o descendente, o meio do céu e o fundo do céu, e o espaço entre essas casas você divide igualmente. Então, ele tem uma divisão espacial, ele divide o espaço, mas ele toma por base o ascendente, o descendente, o meio do céu e o fundo do céu. Vamos ver aqui o mapa da Rainha Elizabeth de novo. Agora no sistema Porfírios, tá? Então, dá para ver que já fica bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Você tem aqui o ascendente, o descendente, o meio do céu, o fundo do céu, e encontrados esses pontos, você divide igualmente. Entre o ascendente e o meio do céu, divide em 3. Entre o meio do céu e o descendente, divide em 3. Entre o descendente e o fundo do céu, divide em 3. E entre o descendente e o ascendente, divide em 3 também. Dá para ver que fica completamente diferente, né? Assim, bem diferente mesmo. Aqui a gente tem signos interceptados. Aquário está interceptado, Leão está interceptado. Não estou vendo, não. Não temos nenhum que esteja englobado, ou melhor, que esteja em duas... Ah, temos sim. Temos aqui Câncer em 2 cúspides também, Capricórnio em 2 cúspides também. Muda bastante, né? Muda bastante mesmo. Campanos, tá? Campanos e regiomontanos, eles são 2 sistemas de divisão que eles também são espaciais, tá? Olha, meu Deus, temos uma criança. Campanos e regiomontanos são espaciais. Campanos, ele divide a grande vertical e projeta sobre a eclíptica. Regiomontanos, ele divide a grande horizontal, ou seja, o equador, tá? E projeta sobre a eclíptica. Eu vou passar para o próximo slide para ficar mais claro, antes da gente ver o mapa da Rainha Elizabeth. Campanos. Aqui a gente está vendo uma representação da esfera celeste. O observador está aqui no meio. Essa linha redondinha aqui, lateral, que passa pelo sul, pelo norte, pelo leste e pelo oeste, é o horizonte. Tá? É literalmente até onde a vista alcança. Essa linha aqui, que passa entre o leste, o oeste e o zênite, que é o ponto 90 graus para cima de onde a pessoa está, é a grande... Essa grande vertical é dividida em 6 partes iguais, e essas 6 partes iguais são projetadas sobre a eclíptica. Tá?
Para deixar um pouquinho mais claro, não sei aqui as pessoas que já avaliaram esse esquema propriamente dito, tem alguns pontos que são notórios na astronomia, tá? Que é o zênite, que é o ponto 90 graus exatamente acima do observador, o norte, o sul, o leste e o oeste, que dá o horizonte. Isso é astronomia, tá? Na eclíptica, você tem esse outro círculo aqui, que é nela que você marca as casas zodiacais e onde os signos estão. Por que eu estou falando isso? Porque com enorme frequência as pessoas confundem meio do céu com o zênite. São coisas diferentes, tá? Não se confundem, não são a mesma coisa. Então, esse é o sistema Campanus. Você pega a grande vertical, ou seja, o zênite e o círculo que passa do leste para o oeste e projeta sobre a eclíptica. E a Regiomontanus é, de certa forma, o contrário, tá? Você pega o grande círculo do equador celeste, que é esse aqui embaixo, tá? O que é o equador celeste? O equador celeste é a projeção do equador terrestre no céu. Você pega o equador celeste, divide em 12 e projeta sobre a eclíptica. E aí você tem o sistema Regiomontanus. Mapa da Rainha Elizabeth de acordo com Campanus. Que é esse aqui. Bem diferente também. Por exemplo, a casa 9, ela pega de Libra até... Casa 9 não, gente, desculpa. Casa 7, tá? A casa 7 pega de Câncer até Libra. O que você teria aí o dom de conseguir 2 signos interceptados. E em Regiomontanus, já está bem diferente também, né? Mas ainda bem tortinha, por assim dizer. E aí, o nosso sistema mais famoso, né? Que é o sistema de quadrantes plácidos, e a gente começa a ter aqui uma avaliação das casas com base no tempo, ou seja, ou melhor, na velocidade que o ascendente se movimenta no céu. O sistema Plácidos, como a grande maioria aí já sabe também, né, é o sistema mais famoso atualmente da astrologia entre as pessoas que não sabem que usam o sistema Plácidos. Ele é por padrão o default dos programas de astrologia e as pessoas usam o sistema padrão e não têm uma ideia muito de por que usam ele. Como que ele funciona? Você toma por base o deslocamento que uma ala do céu, que o ascendente vai ter, né, no transcurso de uma hora planetária, tá? Então, vamos imaginar que o ascendente está no grau 30 de touro. A cúspide da casa 12 vai ser onde o grau 30 de touro vai estar dali a 2 horas planetárias. Porque, afinal, a gente está falando de 6 casas, então você demora 2 horas planetárias para andar cada casa. Qual que é o twist nessa história toda? A hora planetária não é igual à hora
real, tá? Como que você faz para calcular a hora planetária? A hora planetária você calcula pegando o horário do nascer do Sol, o horário do pôr do Sol e divide em 12 partes iguais. Vamos imaginar, a título de curiosidade, tá? Que o Sol nasça exatamente às 6 horas da manhã e se ponha exatamente às 6 horas da tarde. Isso significa que a gente está num dia de equinócio, né? Exatamente às 6, exatamente às 6. Nesse caso, a hora planetária vai corresponder exatamente a 60 minutos. Nesse caso específico, corresponde. Se a gente tivesse, por exemplo, no extremo do inverno, aqui por São Paulo, por exemplo. No extremo do inverno, aqui por São Paulo, o Sol tende a nascer aproximadamente umas 6h50. E tende a se pôr aproximadamente umas 5h10. Tá? Estou chutando mais ou menos os horários. Você vai pegar esse horário às 6h50, o horário às 5h10 e dividir em 12 horas igualmente. O que significa? Isso significa que cada hora planetária vai ter menos minutos do que uma hora convencional, do que uma hora normal. Se fosse verão, seria o contrário. Amanhece mais cedo, umas 5h15, 5h10 mais ou menos, e se põe o sol mais tarde, umas 6h50, 7 horas, por exemplo. Consequentemente, a hora planetária vai ser maior. Então, você calcularia com base na hora planetária, tá? A título de curiosidade, tá? Eu lembro, eu ainda vou fazer uma pesquisa um pouquinho maior, que um amigo meu comentou essa semana, e eu lembro que na Auron Solis, o Osborne Phillips e a Melita Dennings, eles mencionam que existe a semana planetária, tá? Em que você não usa o calendário corriqueiro, o calendário ordinário, e é um pouquinho diferente. Vou falar aí para vocês, pela curiosidade, tá? Para quem quiser pesquisar mais a respeito, eu pessoalmente vou pesquisar mais a respeito também, que funciona basicamente da seguinte forma. Você marca o começo do mês, por assim dizer, ou o começo da semana, na lua nova, exatamente na lua nova, e a partir daquele dia é sábado. Ah, a lua nova caiu na quinta, é sábado, dia de Saturno. Ah, a lua nova caiu na terça, é sábado, é dia de Saturno. E vai seguindo, a partir daí, as 4 semanas. Ah, então a lua nova caiu no dia 3, quinta-feira. Aquele dia 3, quinta-feira, virou sábado. O dia 4 vai ser domingo. O dia 5 vai ser segunda e por aí vai. E com base nisso que você faria a divisão das horas planetárias posteriormente e encontraria aí um sistema mais coerente, por assim dizer, né, mais sensato de divisão dos dias e atribuição das regências. Eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais, tá? Eu não tenho muita certeza a respeito disso. Faz bastante sentido para mim. Eu gosto bastante dessa teoria, mas ao mesmo tempo tem a grande ironia, né? Eu li na Vice, algum tempo atrás, um artigo falando que ao redor do mundo, o dia em que mais se cometem crimes violentos é terça-feira, que a gente aí, que é astrólogo e tudo mais, sabe que é dia de Marte, tá? Para não perder a viagem, vamos mostrar aqui o mapa da Rainha Elizabeth, dividido pelo sistema Plácidos. Ainda é tortinho, né? Porque ela nasceu em Mayfair, em Londres, e é
bastante para o norte, né? Mas tem aqui uma possibilidade de divisão. Indo para os últimos dois sistemas que a gente vai falar hoje, tá? Alcabídeos. Você pega o arco diurno e divide ele em 6 partes iguais. Então, você pega a parte que está acima do horizonte, na eclíptica, divide aquilo lá em 6 partes iguais, e a parte noturna é uma projeção das partes diurnas. Então, a gente tem aqui o arco diurno até o meio do céu, o arco diurno na outra parte. Ok. Alcabídeos é esse mesmo. E a parte noturna você encontra fazendo a projeção. E Koch, que é outro que é baseado na velocidade, no momento do nascimento, você calcula quanto tempo o meio do céu esteve acima do horizonte e a cúspide da casa 12 é onde o meio do céu estava quando se passou um terço desse tempo. Ou seja, ele toma o meio do céu como o momento do nascimento. Temos aqui o sistema. Se passou um terço do tempo, cúspide da 12, mais um terço, cúspide da 11, e mais um terço, cúspide da 10. O topocêntrico, no caso, gente, vou ficar devendo para vocês, tá? Não consegui fazer a tempo hoje e fica para a semana que vem. Agora, a parte realmente importante dessa discussão, né, desse debate, que eu espero que realmente a gente converse aí um pouquinho agora, é por que usar um sistema ou outro? Por que a gente escolheria um ou outro? Qual que vocês acharam mais interessante? Qual que vocês acharam menos interessante? E por aí vai. Eu acho que o Davi já tinha mencionado por que ele gostava do sistema de casas em signos inteiros, né? E aí eu pediria que ele mencionasse de novo aí, né, para o pessoal que eventualmente não viu. É porque, assim, de um ponto de vista simbólico, né, para mim o sistema de signos inteiros ele faz mais sentido, né? E tem toda a questão histórica, né, que era o sistema mais utilizado lá na astrologia helenística, e aí teve um abandono repentino do sistema de signos inteiros ali no período medieval. Isso nunca ficou muito explicado, né? O que se sabe é que, assim, durante muito tempo os dois sistemas coexistiram na astrologia ocidental, mas com finalidades diferentes, né? Os signos inteiros você utilizava para tópicos, então eu quero delinear os assuntos da casa 2, você usa signos inteiros. E aí você usava sistemas de quadrantes em técnicas específicas para analisar a força de expressão daquele planeta. Porque tem aquela questão, quanto mais próximo do ângulo ou em casas angulares, o planeta ele vai ter uma força maior de expressão do que numa casa cadente, por exemplo, né? E aí assim, né? Eu sei que é um argumento bosta, né? É muito pessoal, mas e é o que mais se critica no meio astrológico, né? Ah, funciona para mim. Mas analisando o meu próprio mapa, pelo menos para delinear tópicos das casas em que se muda algum planeta entre o sistema de quadrantes e o de signos inteiros, eu vejo o sistema de signos inteiros muito mais assertivo com o que eu já, né, vivenciei, né? Eu até citei lá que assim, que no caso de signos inteiros, Saturno que está na 12ª casa, no meu mapa ele vai para a primeira casa, e Vênus que está na 11ª vai para a 12ª. E aí bate muito mais com a minha história de vida, entendeu? Mas, e temos astrologia hindu também, o sistema de signos inteiros é o mais utilizado, né?
E o que se sabe é que boa parte da astrologia que eles praticam hoje foi herdada dos gregos. Então, mas assim, eu acho todos os sistemas de divisão por quadrantes, eu acho todos eles interessantes, né? O problema é você definir, o que que faz mais sentido? É dividir o tempo, é dividir o arco, é dividir, né? E, porque todos têm um método, né? Mas assim, eu não sei se quem os criou, né, explicou o racional, né, por trás do método, né? Por que que eu estou dividindo o tempo? Por que que eu estou dividindo o espaço? Por que eu estou dividindo, eu pego o grau do ascendente, meio do céu e divido o resto em três partes iguais? Por que que eu, sei lá, acho que isso que os sistemas ficam um pouco devendo, né? Você entende o mecanismo de delimitação das casas, mas você não entende muito bem a teoria por trás, né? O porquê daquilo. Isso era uma das coisas que eu pensei bastante a respeito, né? E que, por exemplo, poucas certezas eu efetivamente tenho. Dentre elas, campanos, regiomontanos, Koch, não fazem praticamente sentido nenhum, né, na minha opinião. Alcabítios também, regiomontanos, campanos e Koch. Porque assim, o Zenit, para mim, astrologicamente, ele não faz muito sentido. Não é algo que é muito avaliado. Quando a gente avalia o caminho do Sol, o trânsito e tudo mais, faz um certo sentido. Então, eu consigo entender Porfírios, eu consigo entender o sistema de casas iguais, eu consigo entender o sistema de signos inteiros, mas campanos, regiomontanos e Koch, para mim, é meio viajado, não faz o mínimo sentido. Agora, tem uma outra coisa que eu queria mencionar e que eu acho interessante. A Deborah Holden faz uma menção ao fato de que, originalmente, dado textos arqueológicos quase que se salvaram, o sistema de observação astrológico não era apenas, entre aspas, tá, astrológico. Ele também era, por assim dizer, meteorológico. Então, eu quero saber como que vai estar o resultado dessa guerra. Ou a pessoa que nasceu nesse momento, nasceu lá, a criança, deu o primeiro respiro, a pessoa sai no quintal e olha para o céu para tentar marcar as coisas que eram importantes. E nesse sentido, as coisas que eram importantes era qualquer coisa que aparecesse. Então, era importante saber se a lua estava no meio do céu? Era. Mas também era importante saber se passou uma andorinha voando, um morcego, se tinha uma nuvem, se não tinha uma nuvem, se cruzou um meteoro. Tudo isso era relevante. De onde a gente vem para uma outra questão que eu estava pensando e que talvez seja um tema legal aí para a gente avaliar. Por que que a gente faz a divisão das casas zodiacais projetando os cortes sobre a eclíptica e a gente não projeta o resto das coisas que estão no céu sobre a eclíptica também? Notoriamente, por exemplo, estrelas fixas. Porque assim, a gente tem as estrelas fixas que estão notoriamente na eclíptica, beleza, é fácil de localizar, por assim dizer. Agora, e se a gente tivesse, por exemplo, alguma estrela fixa, sei lá, Arcturus, ou qualquer outra, que tem um lugar no espaço e que se você projetasse aquela parte do espaço sobre a eclíptica, você teria estrelas diferentes, por assim dizer, sobre as casas zodiacais. Que foi uma coisa que me passou muito pela cabeça, que, ok, a gente está acostumado já a avaliar planetas e signos e estrelas fixas que estão na eclíptica, e o resto?
que a gente faz com o resto? Será que vale uma avaliação? Não vale uma avaliação? A Aline mencionou que parece que cortou um pouco a transmissão. Não sei se vocês pegaram. Eu ouvi Não, tudo. foi ok? Foi só para ela, então. E Ah, que aí, pena. sei lá, vocês pararam para pensar um pouco a respeito dessa possibilidade de jogar, dividir o resto do céu também na observação? Óbvio que isso gera um problema imediato, que eu digo para vocês, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho conhecimento matemático de cálculo da longitude e latitude, nesse caso é longitude, não é latitude, das estrelas na esfera celeste. Então, precisaria fazer essa jogada para saber o que aconteceria, como aconteceria, e ainda assim, tem as diversas coisas que a gente simplesmente não observa, e eu não estou nem falando para observar, tá? Porque em termos astrológicos é muito estranho, mas tem todo o resto da meteorologia, por exemplo, que era aquelas coisas que a gente ouve falar em lendas e em contos de fadas, mas que provavelmente na época da antiguidade era algo considerado relevante. A criança que nasceu quando uma estrela caía do céu. O que isso significa, né? Cos, eu acho que é um estudo legal para se fazer, só que ele que nem você falou, ele é um pouco difícil. Eu lembro que existe um programa que eu acho que você pode mudar os sistemas astrológicos. Até tem uma versão lá dele que eu lembro que permitia mudar do sistema, em vez da Terra ser o centro, colocar o Sol como centro, por exemplo. Eu vou dar uma pesquisada nesse programa, que infelizmente eu não estou lembrando o nome agora, para ver se ele permite fazer isso daí que você falou, projetar mais estrelas fixas em cima. Assim que eu tiver alguma ideia disso, aí eu te passo. Eu vou ver até se eu acho o programa aqui nas minhas coisas. Aí eu já Então, informo para vocês. o Solar Fire tem isso. Não é o Solar Fire, não, é outro nome. Mas enfim, o Solar Fire ele consegue fazer isso. Ele tanto de mudar para geocêntrico, heliocêntrico, tem todos os sistemas de casas, tem como você escolher as estrelas fixas que você quer colocar, partes árabes, tudo isso. Ele é bem editável. Aproveitando aí, tá, gente? O Solar Fire eu gosto bastante para os cálculos mais complexos e para as avaliações mais complexas, tá? Eu vou jogar aqui também no chat, para quem quiser já salvar, para quem não tem ainda, tá? O documento com as bibliografias, que, como eu disse no começo, não é bem uma bibliografia, por assim dizer, dos links e dos textos que eu localizei para fazer esse estudo mais completo das casas, tá? Baixem o documento, copiem o link, salvem pelo Google Drive de vocês, comentem se quiser, tá? Eu deixei aberto para comentar, não para alterar, mas aí eu vou assumindo, colocando as alterações aí também. Tem bastante coisa interessante, inclusive um que eu acho bem legal, se eu não me engano, é esse Astro Library aqui, que ele permite que você compare os sistemas de casas. Então, você joga a data de nascimento que você quer, com o horário, o local e tudo mais, e você pede para ver a comparação. E ele fala onde você tem cada cúspide de acordo com cada sistema de casas. Então, daria uma chance de avaliar mais complexo, né, mais interessante. Comentando aí o que para mim foi interessante desse estudo propriamente dito, eu achei bem legal a parte da explicação do Plácidos, né? Ele tem uma coisa que é ruim, que é o fato de que ele não é muito natural. Ele precisa de cálculo, ele precisa de tábuas de conhecimento a respeito da posição dos planetas, de velocidade angular dos planetas, o que está fora do alcance da grande maior parte das pessoas, exceto se for usar um programa de computador, mas
é meio complicado tomar por esse lado, né? Agora, eu achei muito interessante que ele toma por base o deslocamento usando as horas planetárias. Provavelmente a gente já deve ter algum ser humano que fez o sistema próprio de divisão, que ele usa as horas normais e tudo mais. Mas essa história de usar 2 horas planetárias para marcar cada cúspide, eu achei que fez bastante sentido mágico, propriamente dito. E aí, óbvio, são as complicações, né? Como o Davi mencionou, eu uso o sistema de signos inteiros porque explicou muita coisa na minha vida. O Ricardo mencionou isso também, né? Que ele enxergava mais o mapa dele pelo sistema de signos inteiros do que pelos outros, pelo Plácidos, notoriamente. Agora, esse sistema de divisão do tempo, ele me parece que tem uma certa coerência interna. Então, eu gostei bastante dessa coerência interna dele. Só a título de curiosidade, assim, eu estou lendo o livro de astrologia horária do John Frawley, e assim, ele não explica o porquê das escolhas dele, mas ele trabalha com 2 sistemas. Ele trabalha com Plácidos para astrologia natal, e ele trabalha com regiomontanos para astrologia horária. Então, às vezes também tem essa questão de que talvez um sistema de divisão seja mais adequado para um ramo astrológico do que para o outro. E é como você citou essa questão da magia, então talvez também, não sei, uma hipótese aí para ser levantada. É interessante. Usar sistemas diferentes para coisas diferentes faz bastante sentido até, né? Paulo Costa. É uma coisa que o Yuzuru fala, ele recomenda alguns sistemas para uso diferente. Então, por exemplo, eu acho que o Plácido, se ele fica meio estranho para você julgar o mapa natal de uma pessoa e aqueles outros sistemas que acabam pegando dois signos dentro de uma casa só, porque a impressão que você tem é que um elemento, uma espécie de energia, a pessoa não vai ter na vida dela só porque ela nasceu perto dos polos. É isso que fica duro para mim. Por isso que eu acabo usando o Porfírios e o Alcabítios para mapa natal, junto com signos inteiros. Eu uso esses 2 em conjunto. E assim, e aí a gente entra numa parte interessante da discussão, que é exatamente essa. Para quem está mais perto dos polos, como é que faz? Porque alguma distorção vai ter, né? É meio que inegável, isso é meio óbvio. Nem que seja a questão do dito sol da meia-noite, que você vai ter um dia, em alguns lugares, meses, né? Em que o sol simplesmente não se põe. E aí, como que a gente faria essa colocação? Não sei. Realmente não Eu sei. gostaria muito de ver o mapa de alguém que nasceu no Polo Sul, mas acho que a gente ainda não teve essa possibilidade. Acho que só na Groenlândia, talvez. Noruega, provavelmente. Mas, e os Inuit, Noruega, talvez eles tenham, né? Normandia, sei lá. Deve Eu posso cuidar ter de algum da Islândia. Islândia. Canadá também deve ter. Vou ver se eu pego alguém aqui, peraí. Então a gente teria essa questão. Agora, a gente também poderia tentar encontrar uma resposta que fosse um pouco diferente. Porque quando a gente fala de um sistema de divisão de casas, a gente toma por base o horizonte. E eu não acho que isso esteja errado, tá, gente? Eu acho que é fundamental. Agora, a gente também poderia tomar por base o movimento do Sol, que efetivamente não fica parado, né? Então, mesmo nas colocações quase polares, ele tem uma mudança no céu, ele faz um círculo no céu, apesar de nunca cair para baixo do horizonte. Talvez esse círculo dê uma referência interessante de ascendente e descendente. O que eu acho que, em termos de discussão científica, é uma ideia muito legal. Apesar de, em termos de prática, ser meio que uma masturbação, né? É o sexo dos anjos. Já
como será que é o mapa e a vida de quem nasceu no extremo do hemisfério norte, na Islândia? Né? É uma discussão estranha, até. Porque, efetivamente... E também vem aquela questão, né? Ah, eu vou usar o sistema de signos inteiros porque ele vai resolver o problema na questão da Islândia. Tá, mas aí você pode ter em mente que, independentemente disso, provavelmente você vai ter quase todo mundo que nasceu naquele determinado intervalo de tempo, sei lá, de uma semana, o que quer que seja, com um mapa muito parecido, se não quase igual. Paulo, não sei se você, ou vocês que estão acompanhando, né, conhecem o Célio Barros. Ele é um astrólogo tradicional, ele tem um canal no YouTube e ele está morando na Noruega. E lá ele está atendendo as pessoas e está fazendo mapas horários, que ele segue bastante essa linha também de fazer mapa horário. E ele está usando Plácidos e Regiomontanos. Ele é aluno do Froley, né? Foi aluno do Froley. E funciona normal. Ele disse que tem preferido, ele já explicou isso em alguns vídeos dele, que faz mais sentido do que simplesmente usar o sistema de casas iguais. Ele encontrou bastante precisão, inclusive na horária, né? Que mesmo ficando totalmente distorcido, fez mais sentido para encontrar os objetos, explicar situações, a pergunta, pelo Regiomontanos mesmo e no mapa natal pelo Plácidos mesmo. Então ele também está usando Regiomontanos para horária e Plácidos para Natal. E aí, assim, eu nunca usei o Regiomontanos para nada, para ser bem sincero, tá? Assim, jogando a verdade aí no negócio. Agora, faz até que bastante sentido para horária, porque você está usando a grande horizontal, né, o equador da Terra, para fazer a projeção das casas. É como se você estivesse pegando o centro da Terra, né, a nossa linha do Equador, e projetando sobre a eclíptica para encontrar os significados. Então, para uma coisa mais geográfica, por exemplo, de localizar objetos, localizar coisas, e para ver, usar como oráculo a projeção da Terra com o céu, faz um certo sentido. Tem uma certa lógica, uma certa coerência nesse sentido. Olha, gente, eu não sei se a gente vai conseguir, a gente, óbvio, pode continuar conversando, tá? Nada contra. Não sei se a gente vai conseguir chegar a alguma coisa muito além do que a gente avaliou. Duas coisinhas, tá? Uma final que talvez não seja nem tanto tema para isso, mas que eu achei interessante. A Deborah Holding, ela faz a menção de que é algo, né, um princípio razoavelmente documentado e utilizado de que os 5 graus finais de uma casa estão projetados na casa seguinte. Ou seja, se eu tenho Lua no grau 27 de Peixes, a minha Lua, ela age na... Desculpa, se eu tenho Lua no grau 27 da casa 2, ela está agindo na casa 3, na verdade. Que é um conceito que eu acho estranho, tá? Obviamente, tá claro, tá definido, tá documentado, não tem muito o que questionar a esse respeito, né? Mas me parece estranho. Atualmente não consigo enxergar uma lógica para isso muito boa. Talvez seja até um tema de pesquisa interessante. Alguém viu alguma coisa a esse respeito? Alguma
Alguma experiência? Paulo, eu ainda estou analisando alguns mapas a respeito disso, principalmente o meu, que tem exatamente a Lua entre uma casa e outra, entre as 6 e as 7. E eu imagino que isso tenha a ver também com o fato de que a gente não conseguiu ainda chegar a um sistema de divisão de casas intermediário ideal. Eu acho que é por isso que eles consideram, tá 5 graus perto, 5 é um número muito humano, pode ser 3, na verdade, pode ser 2, na verdade está na outra casa. E acho que só analisando a vida da pessoa para saber se realmente aquele planeta está fazendo, está agindo numa casa, na outra, ou talvez até nas duas. De repente está agindo nas duas, e por isso que exatamente assim, quando não é uma casa angular, é uma casa intermediária, fica essa dúvida mais ainda. Tanto que, pelo que eu lembro, eles falam que não sei se foi a Deborah Holding ou outro autor, diz que isso acontece principalmente com as casas angulares, que são mais fortes. Se o planeta está no limiar entre uma casa cadente e uma angular, o planeta, de fato, está agindo na casa angular. Foi isso que eu aprendi até agora, mas o porquê também não descobri ainda. Eu imagino que seja isso, seja essa precariedade de saber qual é o sistema que realmente divide as casas do jeito certo para a vida das pessoas. Tem uma coisa secundária que me passou pela cabeça agora. Será que isso tem alguma... Será que tem alguma relevância, por exemplo, a orbe dos planetas? Lua e Sol tendo orbes muito grandes, eles teriam mais relevância, eles entrariam mais na outra casa? Realmente eu não sei. Por acaso, boa pergunta, viu? Eu vou analisar a minha Lua, que é exatamente a minha Lua que está entre uma casa e outra. O problema é que vai ser somente o meu caso anedótico, né? Eu vou ter que pegar um monte de outras pessoas com problemas parecidos para tentar ver realmente se tem a ver com a orbe. Eu não tenho como responder isso ainda. A gente pode tentar localizar, não sei, talvez o Astro Databank, lá do astro.com, talvez a gente tenha como procurar esse tipo de configuração. Legal, boa ideia. E, por fim, eu lembro que quando a gente começou a ter a conversa aí a respeito do ré, a Amanda sugeriu pegar o tema de classificação das casas, angulares, cadentes, blá, 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 e que a gente pode tentar trazer para daqui a 15 dias, né? Para daqui a 2 sábados. Tudo de pé, Amanda? Beleza. Então, me livrei dessa aí já, passei a batata quente para outra pessoa. E estamos Eu nessa. gosto de também começar explicando sobre os quadrantes, porque eu faço essa divisão, uma interpretação bem básica do mapa natal, então eu vou falar um pouquinho de outras coisas também, de como normalmente eu faço para quando tenho aluno e tal. Beleza, vai na fé, não se preocupa com isso aí não, que é descentralizado o sistema do REA, né? Tá nessa pegada. Bom, gente, o que eu consigo me lembrar para esse encontro era basicamente isso, tá? Estamos aí com mais ou menos 1 hora cravada de conversa. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Cláudio, você está quietinho hoje. Não, tô de boa, tô de boa. Eu não peguei o finalzinho, vou ligar aqui. O finalzinho que vocês estavam discutindo a posição da Lua, eu não entendi. Era a Lua próxima da cúspide, é isso que vocês estão procurando? Próximo da virada de casa? É a seguinte, a Deborah Holding, ela menciona que quando um planeta está a 5 graus, nos 5 graus finais de uma determinada casa, ele acaba entrando na casa seguinte. Então, eu imagino que eu tenho Mercúrio no grau 28 da casa 3. Ele estaria exercendo sua influência na casa 4. Ou ele estaria na casa 4, ou ele estaria na casa 4 também. E aí o que eu joguei a título de curiosidade, né, que era uma dúvida que me veio à cabeça agora, propriamente dito, e os planetas, será que tem alguma coisa, alguma relação, alguma coisa a ver com a orbe dos planetas? Porque a gente tem, por exemplo, o Sol que tem uma orbe
Sol que tem uma orbe de 15 graus. E é grande, né? Uma orbe bem grande. Lua que tem uma orbe de 12 graus. Então, faria muito sentido que exercesse mais influência do que, por exemplo, Mercúrio ou Saturno. E aí foi bem nessa linha aí que me passou pela cabeça. É porque no meu caso tem Sol e Lua que estão bem na cúspide, né? Então, e eu faço aquela variação, estou tentando fazer a variação igual o Davi sugeriu, né? De avaliar os tópicos por as casas, pelos sistemas signos inteiros, mas a força do planeta avaliar por outro. Nossa, olha quanta música. Nossa. Desculpa, comentário aleatório. Enfim. Não, era isso, mas porque eu tive que dar uma saidinha quando eu voltei, você estava falando de lua próxima, e aí eu falei assim, o que vocês estão falando? Ah, não, tranquilo. Era só isso. Tranquilo. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Não faz muito sentido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pelo menos para mim foi muito produtivo passear pelos sistemas de casas propriamente ditos e ver qual que era a lógica por trás deles. Eu tinha já uma noção de como que funcionava o sistema Plácido, signos inteiros, casas iguais, mas os demais, né, especialmente regiomontanos, campanos e tudo mais, eu não tinha um certo conhecimento a respeito e, para mim, pelo menos, foi útil. Eu realmente recomendo, tá, dentro da proposta do grupo, que vocês baixem ou salvem o roteiro de estudos que eu compartilhei com vocês, tá? Tem bastante gente produzindo coisa muito legal a respeito, especialmente a Débora Holding, tá? No Skyscript, ela coloca 2 capítulos do livro dela de casas astrológicas, o capítulo 8 e o capítulo 9, e tem muita coisa legal lá mesmo. E de resto, eu acho que é isso, gente. Bons estudos, divirtam-se. Paulo, Diga. só gostaria de dizer, eu achei o nome do programa, ele chama Kepler. Eu vou instalar ele aqui no meu micro e vou dar uma examinada nele para ver se ele tem alguns sistemas mais diferentes, fora o geocêntrico, que eu sei que ele tem, e o heliocêntrico, de divisão de casas, para te informar, tá? Depois eu coloco lá no nosso WhatsApp. Beleza. Beleza? Galera, novamente, muito obrigado aí pelo pessoal que apareceu. Espero que tenha sido útil. E qualquer coisa, especialmente se quiserem participar da discussão, do debate em outras mídias, tem lá Facebook, WhatsApp, o grupo de WhatsApp, site, tudo mais. E vão ser todos muito bem-vindos, tá? Abração e eu espero que todos concordem em ter a aula jogada no YouTube de novo, porque vai entrar para lá novamente, beleza? Valeu aí, pessoal. Obrigadão por tudo. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Terminando a ação.